Vaerá. Aqui no Saperachá, ao terminar na semana passada, a gente viu que o Moshe estava, entre aspas, reclamando do Eterno. Ele falou em nome do Eterno e acabou piorando as coisas mais do que salvando. E aqui o Eterno está dizendo para ele, Vaerá, el Abraham, el Isaac, el Yaakov, el Shaddai, Usmi Hashem, Lonodat Lahem. Que eu apareci a Abraham, a Isaac e a Jacob com o nome de Todo-Poderoso, mas o nome do Eterno, ou seja, o tetragrama, não me dei a conhecer a eles. E logo uma pergunta, como assim não me dei a conhecer a eles? Abraham, Isaac e Jacob nunca falaram o nome do Eterno? A gente vê várias vezes na passagem lá em Bereshit, quando se fala dos patriarcas, que Deus está dizendo Ani Hashem, ou seja, está dizendo o nome do Eterno, tetragrama, falando com Abraão. Por exemplo, daquele pacto, Benabetarim, em que Deus diz para Abraão que nós seremos escravos numa terra não a nossa, e que depois sairemos de lá com recurso gador, ou seja, com grande fortuna, com grandes bens, com muitos bens. Então, a pergunta, como assim? Aqui a gente está vendo o que quer dizer exatamente isso daqui. Que quando Deus falava com Abraão, com Isaac e Jacob, usando o nome dele do próprio Eterno, mas ele não chegava a fazer mudanças na natureza, por exemplo. E aí tinha o nome do Todo-Poderoso, o El Shaddai, como é dito aqui, aquele gaguejo dentro do Dalit. Então, nesse nome representa a força do Eterno. Mas o nome que dá existência a tudo e que se pode fazer mudanças nessa existência só através desse nome. Então, esse nome, sim, agora foi falado diretamente a Moshe, e é através desse nome que situações iam acontecer no Egito. A gente vai ver mais adiante aqui as maravilhas que o Eterno fez no Egito. Então, não esqueça, o nome do Eterno, o tetragrama, Yod, Re, mais um Vav, mais um Re, é do verbo ser, existir. Então, a base de toda a criação, de tudo, está nesse nome do Eterno. Ele que dá essa existência, ele que provê essa existência. Bom, então aí o Moshe é levado a falar com o povo, ele diz que ele era Arel Sefatain, ele era gago, em outras palavras, pesado de língua. E Deus disse, mas não te preocupa, Aharon, teu irmão, vai ao teu encontro e ele vai ser o teu intérprete, ele vai falar por ti. E assim o Moshe vai junto com Aharon diante do faraó, vai colocar ali os milagres. Primeiro, que são no caso das pragas, vira sangue. Todo o rio Nilo e outras partes que tinham água, virava tudo sangue. Depois do sangue veio cefardeia. Cefardeia são sapos e rãs. Depois desse vieram quinim. Quinim são piolhos. Depois dos piolhos vieram arovo. Arovo quer dizer, ou então vários animais diferentes, ou então moscas, insetos. Depois de arovo veio dever. Dever é tipo uma doença pegajosa, passa de um para outro. Depois uma maguefá. Então, a maguefá também é uma, ou melhor, maguefá não, é uma shechin. Shechin é sarna. E depois vinha justamente barada. Barada aquele granizo. Aqui mencionando, então, 7 pragas. As outras 3 a gente vai ler na semana seguinte. Mas a gente vai perceber que também os magos do Egito também faziam praticamente tudo. E isso não causou, digamos assim, no Egito ou no faraó, nenhum espanto. Nenhum espanto.
Então, aqui a gente tem que estudar um pouquinho como assim eles faziam isso. O que representa isso daqui? Bom, isso daqui a gente vai ver o seguinte: dentro da infusão de luz que emana do eterno, vem sua luz infinita. Então, Deus aqui é aquele infinito. Aí ele cria um mundo finito, um mundo limitado. Nesse mundo limitado, vem essa infusão de luz. Como essa luz é muito forte, então nesse mundo finito ele botou várias camadas, vários filtros, que a gente vai conhecer isso como sefirot, as várias sefirot. Então, tendo uma visão assim bem básica, como seriam os filtros? Aqui está um filtro, vem a luz, ela bate aqui de frente. E aqui dela é o outro lado. Outro lado. Daí o termo em hebraico, que é em aramaico, sitra achra, o outro lado. Ou então outro nome, as kelipot, as cascas. Ou seja, a luz vem aqui, quando ela bate aqui, ela vem meio desequilibrada, essa luz. Então, tem muitas criações divinas, que é da luz diretamente, e outras são dessas kelipot, que elas são exatamente desequilibradas. Então, a força que o Egito utilizava e que muitos utilizam é dessa Sitra Achra, desse outro lado, que é desse mundo desequilibrado. É um mundo espiritual, mas é um mundo desequilibrado. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, da onde vem essa força desequilibrada? Bom, a gente tem, por exemplo, lá em Gênesis, a história da Nahash, daquela serpente. E ela vai ser conhecida dentro do Talmud como Nahash Kadmoni, uma serpente primordial, digamos assim. E ela é mencionada lá em Isaías, no capítulo 27, como chamada de Nahash Bariach, uma serpente furtiva. E essa serpente furtiva, ela que representava, então, uma força. E que força é essa, para a gente entender didaticamente? Ora, como a gente falou, essa infusão vem dessa luz divina. O nosso mundo, esse mundo aqui limitado, tem o nosso planeta. O nosso planeta tem toda o Sol e aqui a órbita ao redor dele. Isso aqui é só uma parte. E tem outros sóis, outros planetas. Queria ser uma variedade de coisas em cima disso. E nós temos a força que esses astros exercem sobre o nosso planeta. E isso é verdadeiro. As marés, a mulher que às vezes está menstruada, os loucos, tem tudo a Lua afeta diretamente. Bom, então, em cima disso, que existe a força astrológica. A força astrológica, que é o caminho que a gente vai se perceber da vida daqui da Terra, do Sol caminhando nesses vários constelações, que assim é conhecido. Mas, o que comanda essas constelações, digamos assim, é o que a gente chama hoje aqui de Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então, essa galáxia, que é o Nahash Kadmoni, que é a serpente primordial, e que é o Nahash Bariach, lá em 27 de Isaías. Então agora a gente começa a entender um pouquinho aqui. Ainda tem mais. A palavra Nahash, que se refere justamente à serpente, ela é intercambiável com a palavra Tanim. Tanim. O que é Tanim? Tanim quer dizer crocodilo. Tanim pode se referir àqueles animais mais antigos, grandiosos, que eram marinhos. E a gente percebe aqui, quando Deus fala para Moshe a jogar o seu cajado, que ela se transforma numa serpente. Mas em outro versículo fala em Tanim. Então existe aqui uma certa função de dois nomes, tanto a serpente, vamos chamar agora esse Tanim aqui de um dragão. É a mesma situação aqui. Então, quando
viu daqui da terra aquele caminho no céu, esse caminho no céu que é chamado Nahash. Outro nome que é chamado para esse caminho no céu é Teli, ou então Tali, quer dizer, algo que está pendurado. Esse brilho aqui dá aquela volta lá. Então, a gente está percebendo que essa é a força, então, que emana da Citra desse outro lado aqui. E que exerce uma função, exerce uma força muito grande sobre o nosso mundo. Bora ver aqui, ó. Peguem lá, por exemplo, Números, livro de Números, capítulo 23, versículo 23. 23. O que vai dizer nesse capítulo 23? Aqui, em Números, a gente está vendo que o Balac contratou Bilam, que era um profeta não israelita, que era intérprete de sonhos, era um profeta, que ele viesse amaldiçoar o povo de Israel. Então, Balac levou ele até o cume, uma montanha bem alta, que ele avistasse de lá o povo de Israel. Então aí ele proferiu o seu discurso. Ele disse assim: Kilonahash de Yaakov, Vekesem de Israel. Ele está dizendo que não tem realmente força negativa contra Israel e contra Yaakov. Olha o que está dizendo aqui. Agora veja no hebraico. Não é essa força negativa, não há feitiço, não há como a gente queira traduzir. Está aí no hebraico. Kilo nahash. É a mesma palavra de serpente. Então a serpente representava justamente essa força negativa. Mas isso não podemos esquecer. Como assim força negativa? Contra Deus? Não contra Deus. Força negativa para nós, seres humanos. A Deus não há nada contra ele. Inclusive, isso foi criado por ele. Então, a pergunta é, mas por que Deus criaria essa força negativa? É muito simples. Muito simples. Nós vemos aqui nesse mundo, logicamente aqui a gente deve passar o padrão de tempo. A gente não pode ter uma pergunta infantil. O que Deus fazia antes da criação? Isso é uma pergunta infantil. Por que eu digo que é infantil? Porque o Deus, ele é o criador de tudo, inclusive do tempo. Ele não está abaixo do tempo. Então, para ele não existe antes, nem durante e nem depois. Então, é uma pergunta que não existe, que Deus fazia antes. Então, como a Torá nos revela vários nomes do Eterno, um dos nomes dele, justamente que ele é bondoso. Os atributos do Eterno. É o que fala o Salmo 145. Tov Hashem Lakol, verá Hamav, Alkol Maasav. Bom é o Eterno para todos, e sua piedade está sobre suas obras. Como é que Deus pode ser bom para todos? Por exemplo, eu estou com uma fome. Alguém vem e me oferece, eu vou e agradeço. Obrigado e tudo mais, eu vou comer. Mas se eu já comi, já estou satisfeito, se alguém chega a comprar de comida, o que eu vou dizer para ele? Não quero, cara. Então, Deus só pode ser bom se eu for uma pessoa que eu tenho o quê? Imperfeição. Então, aí que entra então, a Citra Achra. Aí que entra, então, esse desequilíbrio que a gente falou antes. Nós fomos, então, desequilibrados. Vamos dizer assim. Então, agora, vou necessitar da vontade do Eterno. Então, nós somos, praticamente, nosso mérito é termos a bondade do Eterno. Assim nós somos criados. E quando a gente recebe essa bondade, a gente agradece. Vai dizer vários louvores ao Eterno. Então, esse é o objetivo. Então, todas essas forças negativas que a gente está vendo, que estamos falando aqui, todas elas, é para fazer isso daqui. O objetivo é esse. Agora, o que acontece? O ser humano, a gente foi dotado
do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Bequerá, Hofschitt. Então, a partir do livre-arbítrio, eu posso, ou seja, tudo foi dado para nós, é determinado. Hutz, Mirat Shammai, exceto o temor aos céus. Então, se eu estou escolhendo e estou fazendo uma coisa ruim, escolhendo esse caminho, tá bom, ele pode escolher esse caminho. Isso não quer dizer que tu não tenha sucesso, digamos assim. O sucesso não é medido na tua qualidade de vida, de teu comportamento em relação ao teu semelhante, em relação ao eterno. Não, como é medido isso, cara? Ele prosperou. O que é prosperar? Ele ganhou fortuna, ganhou isso aqui, fez um bocado de coisa ruim, não, mas ele prosperou, ele ganhou. Então ele está certo. Então essa é a ideia errada que nós temos. Então, quando o Eterno nos dá esse livre-arbítrio, temos que escolher o caminho certo. Mas muito de nós não vamos procurar. Então, o estudo vai enveredar por um caminho que me leva ao Eterno, ou então pode me levar através da Sitra Achra e eu me perder na Sitra Achra. Então, era o que acontecia justamente com o Egito. Não só o Egito, porque ele sendo mencionado agora. Então, o Egito era rico nesse conhecimento da Sitra Achra. Adoravam várias divindades, colocavam o sol. O sol não era só uma divindade do sol, tinha vários deuses que representavam esse sol, o sol da manhã, o sol do meio-dia, o sol do poente, e assim por diante. O deus lua, o deus do céu, aí tinha o deus da terra, tinha o deus da umidade, da água, da chuva, e outros deuses, representativos até de animais. O crocodilo era um deus, o gato era um deus, e assim outros e outros. Então, aqui a Sitra Achra era muito forte. E ela conseguia, então, trazer para aquela população, na sua ignorância, soluções. Igual como acontece hoje. Tive muita gente correndo para esses cultos de origem afro, mas trazendo como uma verdade absoluta, que o mundo dele depende disso. Mas isso, temos que dizer assim, essas forças existem? Sim, existem. Mas como é que eu posso suplantar essas forças? Cumprindo as esforços de Hashem. É o que o Talmud vai dizer. En Mazal le Israel. Não há força astrológica ou força, que a gente possa dizer de qualquer maneira, contra Israel. Foi o que disse o Bilam. Que Lonachash Beakov, Eloquecem de Israel. Por quê? Porque a gente está para cumprir o eterno, a vontade do eterno. Então, isso é que é o que é chamado de Magen Abraham, o escudo de Abraão. É de ficar por cima dessas forças. Então, quando eu boto o tefilim, por exemplo, não é só o tefilim por si que está me salvando, não é bem isso. Estou aqui fazendo um serviço divino e estou me lembrando que com braço forte me tirou o eterno do Egito. Então, eu vou reconhecer todas as situações que aconteceram para mim individualmente, para nós como um povo, tudo isso é aqui da vontade do eterno. Então, esse que é o diferencial. Eu, ao usar uma kippah, a kippah eu estou mostrando para mim mesmo, e até para os outros que estão me observando, que acima do meu intelecto existe um ser superior. Estou usando também um talete. Talete, eu estou protegido, digamos assim, pelos 4 cantos, que vai conter naquelas franjas o nome do Eterno. Tu tem de um lado aqui 5 nós, e dá 8 fios, 13. Mas de outro lado, 5 nós, 8 fios, 13. 13, 13, 26. Da frente. De trás, mesma coisa, 26. Então, esse é o objetivo. Não é que isso é uma mágica. Eu não devo entender isso como mágica. Não é uma mágica. Ou seja, não é um objeto que vai me trazer a proteção porque eu estou usando o objeto. Não, não é isso. O objeto é somente um agente para que eu possa realmente me concentrar
e fazer sempre o serviço do Eterno. Então, são objetos mnemônicos que vai me trazer realmente a memória. A partir daqui, tem que servir ao Eterno. Então, me força até aquilo ali a fazer sempre o serviço do Eterno. Então, essa foi a base. Então, quando Moshe fez aqueles milagres lá, e também fizeram os egípcios, seus magos, a gente percebeu que, por exemplo, o cajado de Moshe que virou uma serpente, engoliu depois as serpentes dos egípcios. E depois foi ficando mais difícil, até que eles disseram, Etzba Elohim Ri. Isso é o dedo de Deus. Então, eles reconheciam exatamente quando acontecia coisas milagrosas que saíam um pouco desse formato da natureza, como realmente uma força divina. E quando as coisas ficavam realmente difíceis de fazer, está ultrapassando aqui o nosso limite, isso está vindo de uma fonte, não mais da Sitra Achra, e sim de outras fontes. Então, a nós, todos que seguimos a Torá, todos nós, tanto faz alguém ser Cohen, da tribo de Aharon, da linha de Aharon, você, Levi, da tribo de Levi, ou então das 10 tribos de Israel, ou então, além das 10 tribos de Israel, todos aqueles que pertencem aos filhos de Shem, os semitas, e todos os outros filhos de Noé, Ram e Efet, todos nós temos aqui nossos poderes que emanam do Eterno. Eu tenho, sim, que partir do meu coração para fazer esse serviço ao Eterno verdadeiro. Então, essa é a lição dessa perachá aqui. A gente não deve temer essas forças que vêm desse outro lado, dessas kelipot, dessas cascas, que a parte principal é o outro lado lá. É o lado verdadeiro que recebe essa infusão da luz divina. Então, que Deus possa abençoar todos nós com a sua verdadeira luz e damos todos. Amém.